Olá, nós estamos novamente no canal do Centro Espírita JJ Rodrigues para trabalhar mais um tema sobre a ótica do Espiritismo. Nós vamos falar sobre os laços de família e o casamento. E aí eu peço a vocês que, ao final, se vocês gostarem, deixem o seu like, deem o seu like, deixem seus comentários para que a gente possa ouvir um pouquinho o que você pensa sobre esse tema, sobre a palestra e até poder modificar e melhorar no futuro. E nós pedimos também que você compartilhe. Mais importante que tudo é que você divida com outras pessoas o tema e o conhecimento, se foi útil para você. Eu vou pedir agora, para que a gente consiga sintonizar, que você faça 3 respirações bem profundas. Que você inspire e expire profundamente, tentando manter o foco nesse momento. Que a gente tente tirar um pouquinho o foco da nossa atenção sobre os nossos problemas cotidianos, sobre os outros pensamentos que venham a surgir. Nós temos que ficar numa postura confortável, estável, para que esse momento seja frutífero, para que você aproveite, para que você fique confortável. E a gente tire um pouco da cabeça, né, as nossas preocupações. Muitas vezes a gente se preocupa de problemas que nem aconteceram, ou a gente volta a nossa mente, a nossa atenção para as coisas do passado, que são coisas que a gente não pode mudar. A gente sabe que a gente não pode mudar o que já foi, a gente só pode mudar como a gente se sente sobre o que aconteceu. E aí, para a gente mudar como a gente interpreta e se sente, às vezes é até muito interessante tirar esse foco, olhar com mais perspectiva, olhar com mais distância, né? Criar essa distância para que as nossas emoções possam sair daquele estado tão acalorado, né? Para que a gente consiga tirar as tensões sobre um determinado evento ou exatamente esses sentimentos que podem não ser bons. Então agora eu peço que você tente manter o foco nesse nosso momento e que a gente agora vai começar falando um pouquinho sobre os laços de família. Eu já faço uma chamada para você que tente fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 15. Os itens 8, 9 são bastante importantes e falam exatamente sobre esse parentesco corporal e espiritual. E nós vamos incluir também a temática, além dessa família consanguínea ou espiritual, a gente vai falar um pouquinho também do casamento, que é por afinidade, né? Que é a nossa família por afinidade. Muitas vezes, eventualmente, a gente acaba fazendo um juízo enganoso ou errado, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, sobre as nossas escolhas. E o primeiro ponto que a gente tem que lembrar é que nem sempre existe uma convergência entre a nossa família espiritual, que é aquela família que a gente tem por afinidade de estágio evolutivo, de vibrações, de pensamentos, de ideias e até de sentimentos. São aquelas pessoas, inclusive, que a gente encontra na vida corporal e que muitas vezes são nossos amigos e se tornam, a gente percebe, como se fossem irmãos, sem precisar do laço sanguíneo, da hereditariedade. São pessoas que a gente acha pelo caminho, a gente adota como irmãos, como pai, mãe, tio, tia, e parece que a gente fala a mesma língua, a gente se sente ouvido, acolhido. Uma pessoa, a gente começa a frase e o outro termina. A gente tem os mesmos gostos, parece que a gente até se comunica meio que pelo pensamento. Esses são indícios de que essa pessoa pode fazer parte da sua família espiritual. E a gente às vezes tem sorte de encontrar essas pérolas pela nossa vida. E essas pérolas vêm não só a deixar mais bonita a nossa existência, mas a facilitar, né? Eles facilitam muito o nosso estágio aqui no nosso planeta, né? Esse estágio evolutivo que a gente está, eles vêm contribuir e nos auxiliar muito. Mas ao lado dessa família que é espiritual, a gente tem também a nossa família corporal. Às vezes a gente agrega nessa família corporal consanguínea dos nossos pais, irmãos, irmãs, essa família estendida, os nossos avós, enfim. Toda essa família que a gente tem, nossos filhos, por exemplo, vieram, claro, pelo pai, né? O pai é que, através muitas vezes até da nossa sugestão, da nossa interferência quando a gente está lá no plano espiritual, mas é ele que determina que vai ser dessa forma
E esses laços muitas vezes são tecidos, né? Então, esse tecido é costurado por nós e planejado quando a gente está lá no plano espiritual, mas não necessariamente com vistas ao nosso bem-estar imediato, ao nosso prazer, à nossa alegria. Essa família, esse tecido, esses vínculos são feitos, na maioria das vezes, buscando a nossa evolução e a evolução desses nossos parentes. Então, o primeiro ponto que a gente tem que levantar aqui é que a nossa família espiritual nem sempre converge com a nossa família corporal, mas que a nossa família corporal não veio por acaso. A nossa família corporal não é uma família aleatória. Esses vínculos são vínculos importantes, são vínculos intencionais e o Pai nos permite, através deles, o nosso aprendizado, a nossa evolução e o resgate de algumas dívidas. Então, além dos nossos parentes poderem não convergir, não ser os nossos familiares espirituais, às vezes eles podem até ser desafetos, com os quais a gente criou inimizade no passado. E a gente até esquece isso, né? E a gente esquece mesmo quando reencarna para não gerar nenhum tipo de mal-estar e constrangimento através dessa memória, o que seria muito difícil. Imagine descobrir que o meu filho eu o matei na encarnação anterior ou numa encarnação pretérita, ou que eu e a minha mãe tivemos um problema muito sério de traição, né, de tragédia, de sofrimento. Imaginemos isso, seria muito difícil de conviver. Mas apesar da gente não ter a memória, a gente tem ainda as sensações às vezes. E a própria dificuldade de convívio mostra que não existe uma afinidade de ideias, de pensamentos, de sentimentos sobre as coisas. A gente não enxerga o mundo da mesma forma que alguns parentes nossos. Só que esse é um desafio ao mesmo tempo que é uma oportunidade, porque Deus não faz isso por acaso. Então a gente tem que ter esse olhar. Nós temos que olhar para os nossos parentes e os nossos familiares com esse amor, com essa generosidade, porque eles estão lá para a nossa evolução também, assim como nós para a evolução deles. Nós estamos presentes nessa relação para o perdão, para o amor, para a compaixão, mas também para a aceitação, para a tolerância, para a paciência, né? Então, eu acho que para começar essa conversa com os nossos parentes, a gente vai ter que recebê-los como eles são. Lembrando que a gente não pode modificar o outro. Ainda que a gente diga, mas ele está errando, ele está fazendo tudo errado. Eu estou vendo que esse caminho não vai dar certo. A minha opinião é melhor. A gente sempre acha que a nossa opinião é melhor, né? E às vezes a gente se equivoca. Mas muitas vezes a gente pode até estar certo. Estarmos certos nessa visão de que à frente do nosso parente, do nosso familiar querido, tem um caminho cheio de pedras e a gente está falando para ele contornar, mas ele não quer. O livre-arbítrio que é concedido por Deus a todos nós faz com que muitas vezes eu tenha o direito de tapar os olhos e falar: Jesus, eu não quero ver, eu não quero ver, eu não quero mudar, eu não quero evoluir, eu não quero crescer. E a gente tem que entender, meus amigos, que a educação, a autoeducação, a psicoeducação, a nossa educação espiritual é uma porta que só abre por dentro. Não dá para abrir por fora. Uma pessoa pode estar aberta para o aprendizado num determinado momento e fechada no outro. A gente não ensina ninguém a ser melhor, a gente aprende junto com o outro em comunhão. A gente pode inspirar, motivar, auxiliar, exemplificar, como Jesus fez, mas a gente não pode obrigar. Quando eu digo que a gente não ensina ninguém, a gente pode trazer aquele conhecimento, mas ele pega se ele quiser. Não é como gripe, que eu transmito e o outro pega o vírus. Conhecimento não funciona assim. Ele, para aprender, vai precisar abrir essa porta de dentro. Ele vai precisar estar aberto para receber. E às vezes o tempo dele é diferente do seu. O tempo do meu familiar é diferente do meu tempo de aprendizado. E a gente precisa ter paciência com relação a isso.
paciência, aceitação e receber o parente, o pai, a mãe, o filho, como ele vem, recebê-lo como ele vem. A gente não pode deixar para outra encarnação. Eu ouço muita gente falar isso. Não, esse daqui eu vou deixar para outra encarnação. Não faz isso. Tá perdendo tempo. Se você pode caminhar para frente, para que a gente vai ficar parado? Não é mesmo? Nosso planeta já está caminhando, já está indo para uma fase diferente do videogame. Ele vai se tornar um plano de regeneração. Nós queremos ir com ele. Então, um passo fundamental é entender que a nossa família consanguínea traz laços que são nossos deveres respeitá-los. Nós temos o dever de respeitar esses parentes e nós temos obrigações com eles também. Com os nossos filhos, com os nossos pais, nós temos obrigações. Nós temos que cumprir essas obrigações. E a gente tem que buscar amá-los e perdoá-los. Isso é muito importante. A gente pode pedir ao Pai ajuda na oração para isso. A gente pode envolver esses familiares com as melhores vibrações para que isso aconteça. Quando a gente encontrar nossos desafios pessoais, né, os nossos sentimentos e emoções que não são muito bons, que não são muito funcionais, a gente pede ajuda ao nosso anjo para que ele nos auxilie nessa transformação interna, amenizando esses sentimentos. E funciona, meus amigos, funciona. A oração funciona. Agora, tem um pouquinho de diferença da relação com os nossos parentes consanguíneos, que pode ser um pouco mais difícil, e são laços feitos pelo pai que a gente tem que respeitar. A nossa família espiritual, que é muito fácil de lidar, esses são presentes para nós. E também tem aquela família que a gente escolhe mesmo e cria vínculos civis, como o casamento, né? O casamento é um vínculo que a gente cria. E esse vínculo que a gente cria, muitas vezes começa com a paixão. Mas como diz o filósofo Mário Sérgio Cortella, a paixão é a suspensão temporária do juízo, né? Uma paixão não faz um casamento duradouro, perene. O que faz um casamento duradouro e perene é o amor. A gente precisa fazer essa conversão da paixão para o amor. Então, esse apaixonamento, num outro momento, ele vai se tornar companheirismo, amizade, carinho, acolhimento, assistência mútua. É quando a gente se preocupa com o outro e tenta respeitá-lo e inclusive criar consensos, né? Realidades compartilhadas ali, porque as pessoas pensam diferente. Não é fácil conviver num matrimônio por muito tempo, nós sabemos. Para o espiritismo, existe sim a possibilidade do divórcio. O que a gente não consegue romper são os vínculos feitos pelo pai no plano espiritual. Esses vínculos são... É por isso que a gente fala, o casamento é indissolúvel enquanto união feita pelo pai. Mas enquanto união terrena que nós fazemos pelas nossas convicções, ele pode ser dissolvido, ele pode ser interrompido. Só que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz isso. A gente tem que ter responsabilidade para casar e responsabilidade para descasar. Para o espiritismo, o casamento ele deve ser sempre olhado com muito respeito e com vistas a esse cumprimento desse compromisso. A gente se comprometeu. O casamento é um compromisso voluntário que eu faço. E para eu romper com esse compromisso tem que ter um motivo importante. É claro que a gente não deve manter relações tóxicas, violentas, nocivas, infelizes, só porque o casamento é indissolúvel, eu tenho que ficar até o fim da vida. Não. Mas a gente tem que buscar sempre caminhos para que esse casamento permaneça. Porque é nesse casamento que eu também aprendo. A convivência com o cônjuge traz para nós esses aprendizados todos, da tolerância, da aceitação. Muitas vezes são vínculos também que a gente planejou no plano espiritual com finalidades específicas. Então, cuidado, a gente não pode tratar essas relações dessa maneira tão efêmera, né? Eu posso casar e descasar da forma como eu quiser, no tempo que eu quiser, quando eu quiser. Nós temos o livre-arbítrio, mas a gente tem que agir com responsabilidade. A gente não precisa viver abraçado no porco-espinho, mas a gente tem que pensar bem antes de tomar uma decisão que afetará certamente não só a nós, mas a nossa família como um todo, os nossos filhos, né, os nossos pais. Então pensemos com muito cuidado, tratemos os sentimentos do nosso cônjuge, dos nossos familiares
com muito respeito, como sagrados, né? E a partir daí a gente vai tomar as melhores decisões com ponderação e com prudência e pedindo sempre o auxílio da equipe espiritual. Vamos aproveitar os nossos vínculos de família, então, para desenvolver as nossas virtudes. Nossa família é a nossa pequena escola. Ela faz parte da escola da vida, ela é o momento inicial, final e inicial, para que a gente consiga sempre desenvolver e seguir as regras, o caminho e os exemplos que o nosso Mestre Jesus nos trouxe. Eu agradeço muito a oportunidade de ter feito essa exposição para vocês. Eu também estou aprendendo, lidando com esses desafios e eu torço muito e rezo, peço que você consiga também vencer os seus. Muito obrigada, graças a Deus e graças a Jesus.